noite. É com alegria que nós iniciamos esse culto, convidando o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar em nosso meio, para dirigir esse culto, para dirigir as nossas vidas, porque sem o Senhor nada podemos fazer. A palavra do Senhor nos diz: sem mim nada podeis fazer. E nós não podemos nem respirar se não for a ação e o poder de Deus nas nossas vidas. Romanos 8, a partir do verso 35. Glória a Deus, aleluia. Tu és um Deus tremendo, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas somos por aquele que nos amou. Por estas coisas nós somos mais do que vencedores, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar. Eu gostaria que você buscasse a presença do Senhor para a sua vida, porque nós já convidamos a Trindade Santa para estar conosco aqui. Amém? Então agora eu quero que você convide para que o Espírito Santo de Deus esteja agindo no teu coração, para que nessa noite nós possamos verdadeiramente cultuar ao Senhor. Amém? Cultuar ao nosso Deus, porque Ele é vivo e Ele está presente em nosso meio. Talvez você chegou aqui com seu coração entristecido, algumas coisas que aconteceu com você nessa semana, ou talvez hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: a alegria do Senhor é nossa força, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos e busque a presença de Deus. Diminua todo o volume do mundo, todo o volume das coisas que aconteceu com você, e aumente o volume do Espírito Santo na sua vida, porque você vai sair daqui totalmente diferente da maneira com que você entrou. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha agir no nosso coração. A Tua igreja está orando agora, Pai. A Tua igreja está buscando a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo venha ouvir cada coração. Que o Teu Espírito Santo venha ouvir cada clamor. Que o Teu Espírito Santo entre no âmago de cada um, Senhor, e que faça uma grande obra. Pai, esteja a abençoar cada um que adentrou aqui, cada um que fez esta escolha, Senhor. Poderiam ter feito outras escolhas, mas fizeram a escolha de estar aqui na Tua casa para louvar o Teu nome. E o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. O Senhor sabe tudo aquilo que está preso no mundo espiritual. O Senhor sabe o que cada vidinha aqui precisa, o que cada família aqui precisa, Pai. Ó Deus de amor, entra com a Tua providência, nós te pedimos, por amor do Seu nome. Entra com a Tua providência em cada família. Entra com a Tua providência em cada lar e faz a Tua obra, Jesus. E todo espírito de angústia,
de confusão, todo espírito de enfermidade que tem assolado os lares, que tem assolado as vidas, toda frieza espiritual, todo o abandono do primeiro amor, todo o abandono da tua palavra, nós já repreendemos em nome do Senhor. Pai, que o Senhor aqueça o nosso coração nessa noite, e em cada lar que tenha um enfermo, envia o teu anjo da cura. Pai, visita o pai da nega lá naquela UTI. Senhor, faça a tua obra naquele coração e salva aquela vida pelo teu grande amor, Jesus. Esteja fazendo a tua obra no coração da irmã do Delcio, que está tão enferma também, mas que o Senhor possa transformar a sorte daquela vida. Ó Deus, entra com a tua providência em cada lar, em cada vida, Pai, e faça a tua obra. Perdoa, Jesus, as nossas falhas. Venha receber, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai, que a tua congregação te louve, não só de lábios, porque a tua palavra diz que o Senhor se enoja de solenidades, onde o povo te louva só com os lábios, que o Senhor não recebe, mas que a congregação do Senhor nessa noite possa te louvar de coração, que o Senhor venha colocar aqui os seus anjos adoradores, para adorar junto conosco, para te louvar, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar o melhor louvor, Senhor, a melhor adoração, que o Senhor venha trabalhar no nosso espírito, trabalhar na nossa voz, e que o Senhor venha clarear o mundo espiritual, quebrando todo o jugo que Satanás lança nos levitas, ó Pai, quebrando todo o jugo que ele lança na tua igreja. Nós já repreendemos e anulamos todo o jugo, todo o mal, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja presente em nosso meio, alegra o nosso coração, alegra o coração da tua igreja. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pelas nossas falhas, e que o Senhor venha com a tua providência na nossa vida, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus eterno, tu és um Deus excelso, e nós louvamos e exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Glorificado seja o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Todo o povo de Deus diz amém. Amém. Assim seja. Porque só Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Amém. Merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Amém? Quem crê que Deus tem muito ainda para fazer na sua vida, glória a Deus. Aleluia, eu também creio, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 8. A pastora já leu um trecho, mas eu gostaria de ler novamente, porque alguns irmãos ficaram depois da abertura, então eu gostaria de ler. Eu vou ler essa parte aí do 31 até o verso 39. Fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Fala sobre as provas, mas também da certeza que nós temos no amor de Deus, na vitória, né, que nós temos, crendo realmente em Jesus. Nós cremos que mesmo tendo as provas, nós sabemos que no fim delas será vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. Se você tem sua Bíblia, se acompanha na sua Bíblia, então se acompanha aqui no Data Show. Eu vou aqui pela minha Bíblia mesmo. Amém? Já está lá, 31. Vai, a partir do 31. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Reverência a palavra do Senhor. Quem não puder pode ficar sentado mesmo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus santo, bendito, Deus poderoso, queremos te louvar mais uma vez nessa noite, te exaltar, te engrandecer por esta palavra, Senhor amado, que só em lê-la, Senhor, parece que o nosso coração se enche, parece que o nosso espírito se enche de esperança, porque somente esse texto, ó Pai, nós podemos sentir que não há nada que possa nos atacar. Não há, Deus, mal nenhum que possa nos atingir, porque em qualquer uma delas o Senhor está conosco. Em qualquer uma das perseguições, qualquer uma das provas, o Senhor está conosco. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos te exaltar, queremos te agradecer, queremos, ó Pai, dizer que somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez por nós. Somos gratos a Ti pela salvação que nós temos, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, por essa segurança, por essa firmeza, Pai amado, que nós podemos ter em Ti, porque o Senhor morreu e levou sobre si todos esses problemas, ó Pai, para aqueles que realmente confiam em Ti, ó Pai, mesmo diante das maiores, ó Deus amado, dos maiores problemas, das maiores provas, nós podemos saber que mesmo assim, ó Deus amado, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos livrar. Sabemos que mesmo assim a vitória será nossa, Pai, por isso nós te exaltamos nessa noite. Pai, abençoa cada vida que está aqui, que cada um possa nessa noite abrir o coração, Pai, deixar a Tua palavra entrar, deixar a Tua palavra tomar conta dos seus corações, porque nós sabemos, ó Pai, que só essa leitura que nós fizemos nesta noite, se fôssemos embora, Deus amado, só essa leitura, ó Deus, estaríamos com o nosso coração cheio, estaríamos com o nosso espírito pronto, porque é uma palavra, Deus amado, gloriosa, uma palavra forte, é uma palavra, ó Pai, que nos dá ânimo, uma palavra que nos dá força, é uma palavra, ó Pai, que nos leva realmente a saber que nós somos vencedores, porque a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A tua palavra diz que nós não somos vencedores, mas somos mais que vencedores. Pai, nós tomamos essa palavra para nós nessa noite. Nós tomamos essa palavra para o nosso espírito nessa noite, ó Pai, que nós somos mais do que vencedores. Pai, diante das circunstâncias, das lutas, dos problemas, mesmo assim nós diremos que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor já venceu tudo por nós, Pai. Por isso nessa noite, toma conta desse lugar, Pai, que Teu Espírito Santo possa inundar cada coração nessa noite, ó Deus, e possa inundar mais ainda o meu coração, o meu espírito, ó Pai. Toma minha vida nessa noite pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e me usa como um vaso somente nas Tuas mãos. Reconheço a minha pequenez, reconheço que não tem nada de mim, mas eu confio no Teu Espírito Santo, eu confio no Teu poder e na Tua unção. Por isso nessa noite, ó Pai, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, e que essa palavra possa penetrar profundamente no nosso coração nessa noite, de uma maneira sobrenatural, e possa fazer o que ela mesmo diz que faz: transformação, separação de juntas e medulas,
separação de alma e espírito nessa noite. Por isso, Pai, nós estamos gratos e já te agradecemos, crendo na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Oh, glória a Deus. Só a leitura dessa palavra, irmãos, já enche o nosso coração de esperança, de confiança. E baseado nesse texto, o tema dele aqui diz as provas e a certeza do amor de Deus. Mas eu gostaria de falar sobre o que nós devemos fazer para sermos vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas, o que são essas coisas que nós poderíamos pensar? São tudo aquilo que nós falamos no texto, por tudo aquilo que ele diz no texto. São coisas que poderiam acontecer conosco, são todas as provas que nós poderíamos ter, mas mesmo diante de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, ou como diz a palavra, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que deu o seu Filho para morrer por nós, para derramar o seu sangue em meu lugar, em seu lugar, por amor deste, que nós somos vencedores, que nós vamos vencer. Todos nós gostamos de vencer os desafios. Tem pessoas que falam, não, eu gosto de desafio, né, Juninho? Tem pessoas que falam, eu gosto de desafio. Não, você vai ter um trabalho agora difícil, mas ele diz, eu quero realmente, eu gosto de ser desafiado. E sempre nós temos desafios que são apresentados para nós. Desafio para o nosso trabalho, desafio muitas vezes da nossa família, desafio muitas vezes que a própria vida nos impõe. Mas mesmo diante de tudo isso, irmão, nós sabemos que nós seremos vitoriosos. Nós podemos olhar para um atleta. O atleta, ele se prepara simplesmente para uma coisa, para ser um vencedor. Você pode conversar com qualquer atleta, quando ele é entrevistado, o que está na mente dele, o foco dele é um dia chegar num pódio e pegar uma taça, pegar um troféu. Esse é o alvo, esse é o desafio dele, que muitas vezes ele entrega a sua vida, muitas vezes ele passa toda a sua mocidade, quando ele percebe, quase que passou a vida entregue a um propósito, né, a um foco, que é realmente vencer. E seja lá qual for a área realmente da nossa vida, nós queremos vencer. Tudo que nós vamos fazer, nós pensamos em fazer, pensando em vencer. Se abrirmos um negócio, ninguém abre um negócio pensando que não vai dar certo, mesmo sabendo que a perspectiva de não dar certo é muito grande, não é isso? As estatísticas dizem que cada 10 empresas que abrem, 10 microempresas, pequenas empresas, diz que 7 acabam fechando as portas depois de 1, 2 anos. Mas mesmo assim, o Brasil ainda é o lugar onde mais pessoas investem, onde tem mais pessoas se atirando, pessoas crendo, confiando que vai vencer um dia, mesmo diante das circunstâncias. Mas ele enfrenta o desafio e pensa em vencer. Ninguém começa nada, irmãos, pensando que vai começar para ser um derrotado, para ser um perdedor. Tem que pensar em ser realmente um vencedor. Mas a palavra do Senhor diz que nós nascemos para vencer, e porque muitas vezes nós achamos que nós somos derrotados. A palavra de Deus diz que nós nascemos para vencer, mas muitas vezes nós acabamos achando que nós somos derrotados. Muitas vezes nós acabamos andando de cabeça baixa, crendo na derrota, esquecendo das promessas de Deus, que nós somos vencedores, que nós somos mais do que vencedores. Mas por que, irmãos, que isso acontece?
é porque mesmo na aparente derrota, o Senhor nos faz triunfar. Mesmo aparecendo que seja derrota, mas para o Senhor vai ser vitória. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus nos diz que nós não podemos perder a esperança, mesmo que em face aparente da derrota. A palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mesmo em função da derrota, mesmo em função de alguma coisa que aparentemente parece para nós que nós não podemos ver nada de bênção naquilo, tem áreas, situações que nós começamos a pensar: Senhor, mas o Senhor diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Eu amo o Senhor, mas o que é que isso pode concorrer para o meu bem? Isso que está acontecendo comigo, o que é que isso pode concorrer para o meu bem? Mas nós temos que crer assim, irmãos, que tudo concorre para o bem, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes não é o nosso tempo. Irmãos, quantas vezes eu falei: Senhor, por que o Senhor não tirou lá de Americana e veio fazer família para São José do Rio? Porque eu não entendia: Senhor, como que o Senhor tirar as coisas de mim, isso aí pode concorrer para o bem meu? Irmãos, eu não entendia isso. Mas chegou um momento que eu passei a entender que Deus precisava fazer isso na minha vida. Muitas vezes, quem sabe Jó um dia pensou: mas o que será que enquadra essa palavra na minha vida? Tudo concorre para o bem. Eu perdendo a minha família, eu perdendo o meu gado, perdendo as minhas propriedades, eu perdendo até a minha dignidade. Senhor, em que isso pode concorrer para o bem? Mas mesmo assim, lá no íntimo dele, ele dizia: mas o meu Redentor vive. Irmão, isso é dizer: mas eu sei que eu sou mais do que vencedor. Mesmo que ele ainda não conhecia essa palavra não estava escrita ainda, mas já estava escrita no coração dele, porque ele sabia que ele tinha um Redentor. Ele sabia que tudo ele perdeu, não sobrou nada, mas o Redentor ainda estava vivo dentro dele. Irmãos, essa é a vitória que tem que nos acompanhar. Mesmo diante do problema, da luta, da derrota, nós temos que estar dizendo: mas eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, porque é isso que diz a sua palavra para mim. Mesmo que o inimigo muitas vezes nos chame de derrotado, nós devemos dizer para ele: eu sou mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, morrendo lá, os demônios pensavam que eles tinham vencido, Satanás pensava que ele tinha vencido, mas Jesus estava dizendo: eu sou mais do que vencedor, para que nós pudéssemos dizer hoje: eu também sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas, irmãos, o que é que nós devemos fazer para ser um vencedor? Temos algumas coisas para fazer. Primeira coisa, nós temos que procurar vencer as nossas próprias limitações. Coloca para mim, vai. Bom, aí já é a primeira, né? Procura vencer as suas próprias limitações. Juízes 6, 15 e 16. Abra lá. Glória a Deus. Irmão, só com a introdução dessa palavra eu ia embora satisfeito. Aleluia. Porque é tão pouco que eu tenho aqui para falar na introdução, porque Deus me deu nessa introdução. São coisas tão maravilhosas para mim. Não sei se é para você, mas para mim, eu poderia ir embora e estava satisfeito por hoje. Mas eu quero mais. E você? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Juízes 6, 15 e 16. Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que aprender
a vencer os nossos limites, as nossas limitações. Cada um de nós temos limitações. Eu tenho limitação grande. Eu tinha limitações grandiosas. Antes de eu começar a pregar a palavra de Deus, eu já falei muitas vezes para os irmãos aqui. Uma vez eu fui pregar, a primeira vez que eu fui pregar, me deu um branco, eu esqueci até o nome do personagem que eu ia pregar. São limites que eu tinha uma vergonha muito grande. Eu lembro que a minha esposa, quando ela começou a fazer aquele trabalho com a igreja católica, ela fazia nas casas, e chegava no final, ela pegava e falava: bom, o que você achou, né, do que eu falei, do que eu explanei? Eu falava para ela chegar: ó, você pergunta para todo mundo, mas você não me pergunta nada para mim não, hein? São limitações, irmãos, mas nós temos que vencer os nossos limites. Quem de nós aqui não temos limites? Mas muitas pessoas vivem presos nos limites, achando que ele não é ninguém, que ele não vai conseguir ninguém. Quando Deus falou deixa lá, Rafael, quando Deus falou para Gideão, a primeira coisa que ele pensou: mas a minha tribo é a menor tribo de Israel, eu sou o menor de Manassés, e ainda mais, além de ser a menor tribo, eu sou o menor da minha casa. Mas será que o Senhor não tem outra pessoa para usar? Será que o Senhor não tem outra pessoa para levar, para poder lutar por Israel? Mas aí está o segredo, irmãos: confiar no Senhor. O que o Senhor diz para ele? Tornou-lhe o Senhor. Primeiro ele apresentou os limites, mas tornou-lhe o Senhor. Não volta. Tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo. Aí está a diferença, irmãos. Nós temos que confiar que nos nossos limites, nas nossas limitações, nós temos um Deus ao nosso favor. Eu tenho que saber que quando eu subo aqui, eu não subo em meu nome, porque se eu fosse subir em meu nome, eu seria envergonhado. Como aquele dia eu tentei subir em meu nome, porque eu achava que os demais eram tudo pessoas simples, pessoas iletradas, e eu, como pessoa que tinha formação, eu ia passar por cima de tudo aquilo e ia tirar de letra. Mas o Senhor falou: não, não é assim não. Esses aí são pequenos, são iletrados, como quantos, tantos na Bíblia, como Pedro, que era um homem iletrado, mas não sabe da autoridade que ele tinha para falar. Eu serei com eles, com esses aí eu serei com eles, mas com você eu preciso tratar ainda com você, para você poder ser usado. Deus tinha que tratar comigo, irmãos. Deus tinha que me derrubar, tinha que me diminuir. A palavra de Deus diz que nós temos que diminuir para que Ele possa crescer em nós. Se nós somos muito grandes, se nós estamos muito cheios de nós mesmos, nós não temos espaço, não há espaço em nós para Deus agir. Mas é quando nós nos diminuímos, quando nós reconhecemos que somos limitados, temos limitações, é aí que Deus fala: é esse que eu preciso, é desse que eu quero, porque esse eu posso usar da maneira que eu quiser, porque ele acha que não tem nada dele mesmo. Muitas vezes pode até ter, irmãos, como Paulo tinha grande conhecimento, mas o que ele fez? Eu desprezo todo o meu conhecimento, eu desprezo tudo que eu sei, para que Deus possa colocar em mim, me encher com tudo aquilo que Ele tem. Porque se ele continuasse como antes, perseguindo os cristãos, né, buscando carta, pegando carta para ir prender, para ir matar, para ir fazer isso, fazer aquilo, Deus não podia fazer nada com ele. Mas depois que Deus derrubou ele do cavalo, que Deus levou ele lá no homem mais simples, Ananias, uma casa simples, cego, sem saber nem onde ele estava entrando, para que um homem simples pudesse orar por ele e ele pudesse enxergar. Aí Deus falou: agora sim. Quando as pessoas falavam: mas escuta, mas esse homem estava nos perseguindo, até outro dia esse homem estava matando os cristãos, agora nós vamos fazer, é bom que ele fique cego pro resto da vida. Eu acho que é assim foi que percebi que os irmãos, né, o Ananias, os demais que estavam lá, falaram: escuta, mas agora que ele está cego, nós vamos dar vista para ele de novo? Não, tem que ficar cego. Mas Jesus disse: agora eu sei, né, o que eu vou fazer dele na minha obra. Deus sabia o quanto ele ia fazer. Agora ele estava preparado para romper com os seus, talvez ele não era limite, né? Ele já era, achava que ele ia ser grande demais. Mas quando ele se deu por si, que ele enxergou de novo,
ele pegou e disse: olha, tudo aquilo que eu sei, todo o meu conhecimento, que não era pouco, irmãos, ele foi instruído aos pés de um dos maiores mestres de Israel, Gamaliel. Ele foi instruído aos pés desse homem. Era realmente para ele ter muito conhecimento, mas ele falou: é tudo isso que eu aprendi, eu desprezo tudo isso, para que o Senhor possa encher com o seu poder. Então é assim que nós temos que fazer, da forma como Gideão. Tudo bem, ele sabia dos seus limites, mas ele tem que saber que Deus está com ele. Nós somos mais do que vencedores, não por nós, irmãos, não pela nossa força, pelo nosso braço, pelo nosso conhecimento, mas pelo poder de Jesus Cristo, por aquele que nos amou. Por ele nós somos vencedores, porque fora dele nós seremos derrotados. Mas na mão dele nós seremos realmente vitoriosos. Jeremias também dizia ser muito jovem. Não, mas eu sou muito jovem para que o Senhor possa me usar. Era um limite que ele tinha. Não existe idade. Primeiro tinha rei que assumia reinado por 8 anos. Não existe idade. O que a pessoa tem que realmente confiar. Moisés foi outro. Moisés, quando Deus o chamou, ele disse: Senhor, eu não sei nem falar, eu tenho problema de dicção, como que eu vou falar com o povo? Como é que eu vou tirar esse povo do Egito, se eu não sei nem falar? Havia um limite, havia uma limitação, mas Deus disse para ele: olha, eu vou colocar Arão para falar com você. Você fala para Arão, Arão fala para o povo. Deus resolveu o problema dos limites dele. Irmãos, e Deus resolve o problema do limite de cada um de nós. Agora você veja só a tarefa que Moisés tinha, de tirar o povo. Se nós somos esse filme do Êxodo, mas é um negócio mais fora da vida possível. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Mas é uma história, né? Claro que eles têm que vender o filme, então eles acabam criando um monte de coisa lá e tal, mas a missão dele era uma missão muito grande, de tirar o povo de lá, e ele sabia das limitações dele, porque tinha dificuldade de missão. Então Deus falou: olha, eu vou usar Arão, eu falo para você, porque somente Deus podia falar com Moisés, não podia falar com Arão, mas você depois fala para Arão e Arão fala para o povo. E foi assim que ele falava, que ele transmitia a sua palavra para o povo. Então, essa é uma das coisas, irmão, que nós temos que vencer, para poder sermos um vencedor. Vencer as nossas próprias limitações. Depois, segundo, procurar ter uma atitude mental positiva. Filipenses 4:8. Vamos lá. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Nós temos que, para ser vencedor, nós temos que ter uma atitude mental positiva, pensar positivamente, irmãos. Porque tem pessoas que pensam só negativo, né? Filipenses 4:8. Amém. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor nisso, pensai. O que é isso? Colocar pensamento bom na cabeça. Por que as pessoas vivem com depressão? São coisas que põem na cabeça. Depressão é uma doença da mente, é uma doença terrível, porque quem conhece a mente, diz que nós não, né? A medicina conhece acho que 10%, e nós usamos 10% da nossa mente. Então você imagina o quanto tem na nossa mente, que a gente não tem domínio, que a medicina não tem domínio, não conhece. Então, nós temos que fazer como diz a palavra de Deus, né? Tudo aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Trazer coisas boas na cabeça, pensar coisas boas. Não é aquela coisa do pensamento positivo, né? Não é, que as pessoas ficam, né, lá fazendo, como é que fala lá? As mantras, né? Que fica falando. Não é isso. É você ter um pensamento positivo na sua cabeça. Você pensar sempre positivamente. Pensar sempre que vai dar certo. Tem gente que nem começou ainda, já começa. Isso não vai dar certo. Meu irmão, tem 2 irmãos que fizeram uma pousada lá no Mídia. Está indo com uma beleza. O mais novo pensa assim, positivamente. Eu já conseguia vislumbrar a coisa pronta. O mais velho, não sei se isso vai dar certo. Não vamos conseguir fazer isso não. Isso aí está muito difícil. Então, é o tipo da pessoa que tem um pensamento negativo. Se deixasse por ele, somente por ele parava no meio do caminho. Porque o gigante era grande demais para ele. Mas por quê, irmãos? A pessoa foi criada lá no sítio, nasceu lá, foi criado lá, naquela coisa de um mundinho pequeno. Quando ele viu todo esse negócio complicado, né? Ele falou, não, isso aí não vai dar certo, isso aí. Isso vai fechar. E se fechar as pernas? Então, irmãos, se a pessoa não pensar assim, você não dá um passo. Você fica trancado dentro de casa. Você fala, eu vou sair, vai cair, a porta vai cair na minha cabeça. Então é a pessoa que pensa negativo. É assim, Leandro. Não vou trabalhar hoje não, porque eu vou trombar no caminho. Em pouco tempo, a apóstola tinha que fazer uma viagem, tinha um seminário, e teve um lá que teve uma revelação que ele ia sofrer um acidente no caminho. Aí ligaram para nós, e aí, o que vocês acham? Vai ou não vai? Eu falei, que Deus que nós servimos? A quem nós servimos? A Deus ou ao diabo? Nós servimos um Deus que tudo pode ou um diabo que está ameaçando? Eu falei, gente, ora a Deus, repreende esse demônio, não pode. A Bíblia diz que nós não devemos, não podemos brincar com os desígnios de Satanás. Então, se houve a revelação, não vamos achar, não, mas essa revelação não é de Deus. Não, de jeito nenhum. Pode ser de Deus, né? Mas de qualquer forma, vamos repreender esses demônios, os demônios que agem nas estradas, vamos amarrar e vamos embora. Agora eu vou parar porque o demônio vai levar no seu acidente. Não é isso? De jeito nenhum. Então o que é isso? São pensamentos negativos. Nós temos que ter pensamento positivo. Nós temos muitas coisas na Bíblia que nós podemos falar, mas eu quero falar apenas de um, Josué e Caleb, porque é um dos do maior, assim, do confronto e do desafio maior que nós temos na Bíblia. Por quê? Porque nós sabemos que foram os 12 espias para espiar a terra. Aí voltam os 12. 10 deles falam, olha, realmente a terra é aquilo que diz. Mas só que tem um problema, lá tem gigantes. Então esses 10 veio e jogou, como diz o outro, jogou um espírito negativo no povo. E aí o povo, não, mas tem aquele ditado, né, que a voz da maioria é a voz de Deus. Nunca foi a voz da maioria a voz de Deus. Mas Josué e Caleb, eles dizem, né, até aqui o versículo de número 13, 30. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que prevaleceremos? Porque havia uma promessa de Deus, irmãos. Se há uma promessa de Deus, não importa as dificuldades que vai ter, não importa quanto tempo vai demorar, mas nós sabemos que nós vamos ter vitória. Então ele falou, Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Então nós temos que ir e conquistar a terra. Então são pessoas que têm pensamentos, atitude mental positiva, crê realmente em Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas que adianta se isso aí, para mim, eu só falo, mas eu não acredito nisso? Não adianta nada, irmãos. Nós temos que acreditar. Josué e Caleb
Eles não acreditavam neles, mas eles acreditavam numa promessa que Deus tinha feito. Deus prometeu para nós que vai nos levar lá. Lá tem gigante, lá tem isso, tem aquilo. Nós somos como um gafanhoto aos seus olhos, mas Deus está conosco. Aí está a diferença. Deus está conosco, irmãos, e Deus está com você. Amém. Deus está nas suas lutas, Deus está nas suas dificuldades, Deus está nos seus problemas, mesmo que ela seja aparentemente, o Senhor fala, Senhor, mas como? Saiba que o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus tem o seu tempo, Deus tem seus propósitos. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, mas nós temos que aprender a confiar e esperar realmente nas promessas do Senhor. Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Outra coisa, terceiro, Rafael, nunca espere a aprovação de todos. 2 Timóteo 2,14. É uma palavra bem conhecida, né? Mas eu gostaria de abrir 2 Timóteo 2,14. O que diz aí? Timóteo 2,14. Lembra-lhe essas coisas, conjurando-se diante de Deus. Nessa não. Mas olha, o versículo diz o seguinte: procure ser um obreiro aprovado diante de Deus. Então o que é isso? Você tem, acho que é 1 Timóteo. É o 15. Procure apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então, nós temos que fazer a nossa parte. O que o obreiro precisa? Ele precisa ler a palavra, ele precisa conhecer a palavra, para que ele não seja envergonhado, para que ele possa manejar bem a palavra. O que é manejar a palavra, irmão? É eu pegar essa Bíblia e a pessoa falar para mim, abra aí em tal livro assim, eu vou lá no livro e abro, e leio. Não é eu ficar procurando, mas você imagina um obreiro ficar procurando uma coisa que fala do Novo Testamento lá no Velho, ou fala do Velho e está lá no Novo procurando. Isso, irmãos, é não saber manejar bem a palavra. Então eu tenho que saber manejar bem a palavra, mas eu sei que mesmo assim eu não vou ter a aprovação de todos. Nem Jesus teve a aprovação de todos, nem Jesus teve. Elias, ele foi reprovado por Jezabel. Jesus, ele foi condenado por curar uma mulher encurvada no sábado. Enfim, nós vemos aqui Pedro também, aconteceu a mesma coisa. Então são tudo pessoas que tiveram realmente reprovação, mas eles fizeram aquilo que eles tinham que fazer, certo? Jesus, ele curou no sábado, porque ele tinha que fazer aquilo ali. Ele tinha que fazer aquilo ali. Então ele curou, sabendo que ele ia ser reprovado, que as pessoas iam reprovar, que os fariseus iam falar, escuta, mas hoje já sabe como é que o senhor vai curar essa mulher. Mas Jesus sempre, retrucava com a palavra, escuta, mas se um animal seu cair dentro de uma vala, num sábado, você vai deixar ele morrer ou você vai salvar? Quer dizer, Jesus sempre colocava os fariseus como diz lá na gíria, na quina, no esnucava a pessoa, deixava ele sem saída, sem jogo. Aí o fariseu ia falar o quê? Não tinha o que falar. Então Jesus falava, muito mais vale nessa filha de Abraão do que um animal. Mas ele foi reprovado, mas nem por isso ele deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então, irmãos, reprovado nós vamos ser, mas muitas vezes nós precisamos realmente de ter alguma coisa que nos mostre, uma coisa que mexa com a gente, para a gente poder ver se realmente nós estamos certo ou não. Nem sempre nós estamos agindo certo. Então muitas vezes nós vamos ter reprovação, mas nós temos que aprender a conviver com isso. Nós vamos ver no próximo tópico, que diz, no quarto tópico diz que nós temos que saber ouvir críticas, mas nós temos que saber enfrentar as críticas. Nós temos que saber ouvir. Muitas vezes a crítica, onde não há crítica, há algo errado e ninguém cresce.
Porque muitas vezes você precisa receber um feedback daquilo que você está fazendo. Porque muitas vezes você pensa que você está fazendo tudo certo, e às vezes não está. E às vezes uma pessoa te faz uma crítica, e você na hora você não gosta dessa crítica. Mas você vai pensar bem e falar, escuta, essa pessoa não está totalmente errada. Realmente eu posso melhorar, eu posso fazer diferente. Então, irmãos, nós temos que aprender isso aí. Aprender, a palavra de Deus aqui em Romanos 12:2 diz que nós devemos renovar a nossa mente e não se conformar com esse século, né? É uma exortação, mas é um conselho também. Nós não podemos, nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que ter uma mente renovada, uma mente de acordo com o século 21, mas nem por isso nós vamos aceitar tudo. Nós temos que saber fazer uma avaliação das coisas, porque a própria Bíblia mesmo diz que tudo nos convém, né? Tudo nos convém, nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então tudo que nós vemos por aí, nós sabemos que há muita coisa boa, há muita coisa que nós aprendemos muito, são coisas instrutivas, né? No caso, por exemplo, tem o WhatsApp, você vai comunicando com a pessoa em tempo real, como se você estivesse falando mesmo. Só que isso aí tem dois lados. Tem um lado bom, você usa para o bem, e tem um lado que usa para ficar brigando também. Que a gente vê briga no WhatsApp. Um fala de cá, outro fala de lá, outro fala de lá, outro fala de cá, um xinga de cá, outro xinga de lá. Não tem coragem de falar na frente, porque o WhatsApp é uma beleza para isso. Os covardes, para aqueles que não têm coragem de chegar na cara, né, de falar na cara, para isso é bom. Agora, o WhatsApp deve ser usado para você ajudar as pessoas, para você poder passar uma mensagem, como a gente tem procurado fazer. A minha esposa, porque eu não faço muito não, eu até esqueço onde é que está meu celular. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, tem mesmo, mas eu preciso mudar. Eu sei que para muita coisa é bom, mas eu vejo que muita gente não usa. Tem muitos colegas pastores meus que eu nunca vi eles no WhatsApp nem. Então, nós da nossa geração, nós temos um pouco mais de dificuldade, né? Tem uns que se adaptam melhor, tem outros que já tem mais um pouco de dificuldade. Eu tenho, vou ser sincero, é mais um limite que eu tenho, mas eu tenho que romper esse limite aí, que às vezes atrapalha. Amém? Às vezes atrapalha, porque é uma coisa boa que nós podemos usar para o bem. Então, outra coisa que nós temos que fazer para podermos ser um vencedor, procurar ter um ideal em tudo que faz. Trabalha tendo um ideal. Filipenses 3,14, vamos ver o que diz. Filipenses 3,14. Está aqui em Gênesis. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Glória a Deus. Eu sigo para o alvo. Paulo diz assim, né, que ele não alcançou. Ele tem um foco, né? Quando ele escreveu isso aqui, ele falou, olha, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho um ideal, mas eu confesso que eu ainda não alcancei, mas eu estou em direção desse alvo. E eu também. Eu também não alcancei. Como se diz, né? Quando eu começo a falar com um técnico, já está com a mão na taça, né? Ele fala, não ganhamos nada ainda não ganhou nada. E é verdade, nós não ganhamos nada ainda. Nós estamos em direção do alvo, uma coroa, mas ainda não ganhamos nada. Está no meio do caminho. Ainda falta muito jogo ainda, tem muito tempo ainda. Talvez nós estamos aí nos 70 minutos, por aí. Ainda tem um tempo ainda para acabar a caminhada, para chegar. Mas eu acredito que não só para nós, para os novos, como para nós, acho que nós estamos mais ou menos no mesmo tempo. Não vai demorar muito tempo para terminar essa caminhada. Eu creio assim em você. Eu creio que em breve essa caminhada vai terminar. Em breve o alvo nosso nós vamos alcançar com a sua alvo.
E esse alvo é realmente a salvação, é realmente a coroa, e essa coroa nós vamos pegar através do arrebatamento da igreja. Eu creio assim, amém, irmãos? Então nós temos que prosseguir para o alvo, temos que ter realmente propósito, orar com propósito, né? Orar sem cessar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, em todas as circunstâncias nós temos que crer no poder da oração. Então, a oração não pode ser uma oração assim de qualquer jeito, irmãos. A oração nossa, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma direção, porque senão Deus fala: escuta, mas o que esse camarada está querendo? Ele ora, mas nem sei o que ele quer. Ele pede, mas nem ele mesmo sabe o que ele quer. Nós temos que orarmos em direção, né? Orar com propósito, o Senhor saber, o Senhor entender o que é que nós estamos precisando, o que é que nós estamos querendo, não que Ele não saiba, mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer ouvir da nossa boca, o que é que nós queremos, o que é que nós pretendemos, quais são os nossos propósitos. Deus quer ouvir de nós, então nós temos que realmente ter isso, né? Um ideal em tudo que nós vamos fazer. A vida é vivida com sentido, buscar o melhor e ser o melhor em tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas isso é o que muitas vezes nós não fazemos. Nós esquecemos a palavra, de buscar primeiro o reino de Deus, e saber que as outras coisas são demais coisas. O principal, irmãos, é o reino de Deus. O principal é a nossa vida espiritual. Isso que é o principal. É isso que nós temos que estar buscando a todo momento. E aquele que busca as coisas de Deus, saiba de uma coisa: as demais coisas Deus sabe, Deus já conhece. Porque Deus cuida dos passos, Deus cuida dos animais, Deus cuida de tudo. Não vai cuidar de nós, que somos a criação máxima dele. Então não adianta, você tem que fazer a vontade de Deus primeiro, cuidar do reino dele. Ele pode deixar que a sua parte vai vir. Amém? A sua parte vai vir, não precisa cobrar não. Não precisa cobrar, Deus não precisa ser cobrado. Espera que no momento certo Ele vai te dar a paga, Ele vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você merece, né? Aquilo que você fez com o seu trabalho, Deus vai te recompensar, tenha certeza disso. E a última, saber dizer não. Isso é importante também. Muitas vezes, para nós sermos um vencedor, nós temos que aprender muitas vezes a dizer não. Dizer não primeiro para nós mesmos. Lá em Gálatas 5:23, fala sobre o domínio próprio. O que é dizer não para nós mesmos? Porque tem muitas vezes que nós temos que dizer não para nós. Que muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa que é algo que vai depender de nós. Nós é que vamos ter que decidir. Então aí é que entra o domínio próprio. É aquilo em que nós vamos decidir de fazer ou não. Então muitas vezes nós temos que dizer não para a nossa vontade, para o nosso desejo, para alguma coisa que às vezes a gente quer fazer, mas a gente mesmo sabe que não é bom. Então a gente tem que dizer não para nós mesmos. E muitas pessoas, irmãos, muitas vezes não diz não, nem para si mesmo. Faz aquilo que dá na sua cabeça, aquilo que a sua carne quer, aquilo que o seu desejo quer. Você esquece do domínio próprio. Você esquece que você pode se dominar em tudo. Em tudo. Nós podemos nos dominar em tudo. Se nós estivermos realmente a nossa vida colocada na mão do Senhor, e nós confiarmos nele, porque em nós não. Nós nunca podemos confiar em nós, porque se você for confiar em você vai fracassar. Mas você tem que dizer: Senhor, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, me dê força, me dê graça para que eu não faça. Esse é o domínio próprio. É aquilo que você domina, você segura de não fazer. A outra coisa, irmãos, são dizer não para os amigos. Isso é difícil. Isso é difícil. Muitas vezes é fácil dizer não talvez para a nossa esposa, para os nossos filhos, mas às vezes para os amigos é difícil. Muitas vezes aqui na igreja a pessoa é uma coisa, até tem aquela passagem que Pedro quando ele estava junto com os incircuncisos,
né, com os gentios, ele comia com os gentios. Mas quando chegava alguém que era da circuncisão, que era dos judeus, ele já se afastava. Ele não queria parecer que estava no meio dos gentios. Quer dizer, ele queria que os gentios fizessem aquilo que os judeus faziam, né? Isso ele queria. Mas os gentios não tinham direito, ele não tinha o direito de exigir isso dos gentios. Então ele era duas coisas. É como muitas pessoas, na igreja é uma coisa, né? Mas quando chega lá no mundo é outra coisa. Eu já vi, já aconteceu comigo isso daí. Pessoas que quando está num lugar assim, quando te vê, muda completamente. Então, quando ele está na igreja, ele é uma coisa, lá no mundo, ele se torna do mundo. Mas quando chega alguém que conhece ele, sabe que ele é crente e é crente também, ele já muda. Entendeu? Então são aquelas pessoas que não têm aquela firmeza. Nós temos que ser cristãos em todo lugar. Então muitas vezes nós temos que dizer não para os nossos amigos. Não é dizer que você não pode sair com um amigo, você não pode pescar com um amigo. Não é isso, Rodrigo? Muitas vezes nós vamos pescar com pessoas que são amigos nossos, né? Mas não professa a mesma fé que nós. Então muita coisa que ele faz nós não podemos fazer. Nós somos amigos, mas não podemos, eu não posso fazer tudo. Muitas vezes tem que dizer não para ele. Às vezes ele me oferece alguma coisa, eu vou dizer não, muito obrigado, eu não quero. Tem que dizer não, irmãos. Tem que aprender a dizer não para poder ser o vencedor. Nós temos que dizer não para o diabo. Esse é o que nós temos que dizer não toda hora. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4,7: resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Mas nós temos que, diz assim, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que estar sujeitos a Deus, certo? Deixar que Deus pode fazer tudo, Deus pode agir na nossa vida da maneira que Ele quiser. Agora o diabo não, o diabo nós temos que dizer não para ele, temos que sujeitar ao diabo, amém, irmãos? Temos que sujeitar ao diabo. Então nós estamos encerrando, e para concluir, o que eu gostaria de dizer, nesse começo de ano, né, que nós possamos ser vencedor nesse ano, mesmo que as circunstâncias muitas vezes não são as melhores, né, Leandro? É duro, né, quando você vê muita gente se cortada na firma que você trabalha, você fala, meu Deus, sabe que o facão vai me pegar? Quando eu trabalhava na fábrica, não sei se hoje ainda é assim, mas eu falava, o facão está comendo, o facão está comendo, será que vai me pegar? Mas mesmo assim, diante de alguma circunstância não muito boa, nós temos que saber que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Então, somente em Cristo nós temos a vitória para as nossas aflições e lutas, somente em Jesus, somente nele nós podemos ser mais do que vencedores. Tenha Jesus sempre no seu coração, creia na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito, é a força, irmãos, é o que nos dá força, é o que nos faz caminhar. Temos que crer na palavra. Vença todos os obstáculos. Com Cristo é vencer ou vencer, amém? Com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo não tem outro jeito, irmãos, não tem outra coisa para acontecer. Se é com Cristo, é vencer, amém? Por quê? Porque a palavra dele nos garante isso, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Mas que você também, para ser vencedor, observe essas coisas, que você tem que vencer os seus limites, que você tem que ter ideal, uma mente positiva, pensar positivamente, nunca espera ter a aprovação de todos, nunca todo mundo vai chegar para você e falar, você está certo, nunca espere isso de ninguém, nem Jesus teve isso. Saber ouvir as críticas, porque as críticas podem fazer-nos ver alguma coisa que nós estamos fazendo de errado e melhorarmos, certo? Então nós precisamos de tudo isso, procurar ter o ideal em tudo que faz e saber dizer não, amém? Temos que saber dizer não, aleluia. Se a Eva tivesse sido sabido dizer não, talvez nós não estávamos na situação que nós estamos, né? Não precisava trabalhar, não precisava morrer, não precisava nada disso, né? Não precisava viver essa vida que a gente vive hoje nesse mundo. Tudo isso foi porque uma pessoa um dia
não soube dizer não. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar o Senhor para frente. Nós vamos fazer uma unção. Nós não fizemos nenhuma ainda esse ano, mas nós vamos fazer uma unção para que você seja um vencedor nesse ano de 2015. Amém, irmão? Amém. Tome isso como algo de Deus, realmente. Muitas vezes você fala, Senhor, mas como? As coisas estão difíceis para mim. Mas creia, que é na hora mais difícil. É a hora que Deus nos pega no colo, né? É a hora que Deus quer realmente nos ajudar. Glória a Deus. Afinal, ajuda aí a discussão. Glória a Deus. Uma unção rápida. Vamos ouvir o hino. O hino diz respeito à palavra que nós pregamos nessa noite. Que com Jesus é vencer ou vencer. Vida por aí, não é tão fácil de seguir, mas avante você ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar.
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vai mais baixo, viu? Mais baixo um pouco. Não para nos ouvir. É só uma unção, ungir para vencer. Uma unção para vencer, vencer as dominações, vencer as lutas, vencer os limites, vencer as provas. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Fala tudo, Pai, de cada vida que está aqui nessa noite. Toda a família aqui representada. Todo o lar aqui representado. Ó Deus, e aqueles que não estão presentes também. Que o Senhor possa, ó Deus, alcançar também esse ano 2015. Ó Deus, aqueles que estão afastados. Aqueles, ó Pai, que estão fracos. Que possam ser fortalecidos nesse ano 2015, Pai. Toma conta, Pai, de uma maneira sobrenatural. Seja levantado vidas, Pai, nesse ano de 2015. Levantar guerreiros. Levantar pessoas, Pai, para estar conosco, para estar trabalhando, orando nessa cidade. Guerreando contra as forças, a misericórdia, Pai. Nós colocamos todos os cristãos. Nós pedimos que o Senhor venha manifestar o teu poder, venha manifestar a tua unção sobre a vida de cada um, Pai amado, nesse ano. Que o Senhor possa, Pai, sustentar o emprego dos teus filhos. Ó Deus, que esse ano, todos aqueles que não têm seu emprego, que ele não tem seu emprego, aquele que tem seu comércio, que possa ter um ano, ó Deus, de bênção, mesmo que as circunstâncias muitas vezes desocontrárias, para a nossa nação, mas nós cremos que o Senhor é conosco, nós cremos que o Senhor abre portas aonde não tem. Nós colocamos todas as nossas mãos nesse ano, seja derramada na saúde, Pai amado, para as famílias desta igreja. Ó Pai, que a enfermidade não alcance, Deus amado, as famílias, mas que haja bênção, que haja glória, que haja prosperidade. Que haja, Deus amado, finanças, prosperidade. Ó Deus, que haja, Deus amado, que haja, Deus amado, dispensa cheia. Oh, Jesus, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção, ajuda-nos, nós precisamos de ti, nós dependemos de ti, nós declaramos que sem ti nós nada podemos fazer. Deus Santo, Deus bendito, Deus poderoso, venha trabalhar em cada vida, meu Deus, venha trabalhar em cada família. Oh Deus, renovado as nossas vidas, renovar a vida espiritual, renovar as mentes, Pai amado, nesse ano. Pai, que haja, que seja um ano de vitória, de bênção, um ano de prosperidade, Pai. Deus Santo, Deus bendito, Deus poderoso, estende as tuas mãos, Pai, que sejam as tuas próprias mãos a tocar nos teus filhos nessa noite, que não sejam as nossas mãos, que seja a tua mão. Pessoas, essa tua mão, seja o Senhor mesmo a ungir com a prosperidade, a ungir com a bênção do Senhor, Pai. E que cada um possa, Deus amado, ó Deus, crer nessa palavra, ó Deus, crer nessa unção, que cada um possa receber para si, ó Deus amado, essa unção como unção de bênção, como unção
unção de prosperidade, uma unção de vitória. Receba uma unção de vitória sobre a sua vida. Declare que você nesse ano será um vitorioso. Porque Jesus diz que você é um vitorioso. Jesus diz que você nasceu para a sua glória, para o louvor da sua glória. Então pegue isso para você nessa noite. Pegue isso para você nessa noite. Que você receba realmente essa unção. Uma unção de selo de vitória, selo de vitória, mesmo diante das circunstâncias que não são melhores. Mas nós cremos em Ti, Pai. Nós somos Seus filhos. Ó Deus, e as Tuas promessas para nós são grandes. As Suas promessas para nós são maravilhosas. As Suas promessas para nós são poderosas. Poderosas em Deus. Por isso, Pai, toma conta de cada vida, meu Pai amado, nessa noite. Seja ungido, seja derramado de maneira sobrenatural. Deus salvo, Deus bendito, Deus poderoso, Deus de graça. Faça algo sobrenatural no nosso meio, Pai. Faça algo tremendo no nosso meio. Algo que nós não podemos ver. Algo que os nossos olhos não possam enxergar. Mas que seja algo visto no espiritual. Que Satanás veja essa unção. Ó Deus, possa, ó Deus, ver os teus filhos, ó amado, que estão marcados, ó Deus, amado, por essa unção de vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome santo. Tu és maravilhoso, tu és cheio de honra, tu és cheio de glória. E nessa noite, Pai, nós te exaltamos. Nessa noite nós te agradecemos. Nessa noite, Pai, nós dizemos que nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo por nós durante esse ano. Deus, amado, abre portas fechadas. Deus, esteja curar doenças incuráveis. Esteja curar neste ano de 2015, Pai. Esteja estendendo as mãos, Pai. Porque a Sua palavra diz que as Suas mãos não são encolhidas, mas estão estendidas para nos abençoar. Então, Pai, que neste ano de 2015 o Senhor possa estender as Suas mãos para nós. Estender as Suas mãos, ó Deus amado, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos, e alcançar de uma maneira sobrenatural cada vida. Deus Santo, Deus poderoso, Deus bendito, Deus que nos dê graça, Deus que nos misericórdia. Nós cremos realmente no poder do Senhor. Nós cremos realmente no poder do Senhor. Nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor caminha conosco nesse ano de 2015. Mesmo diante de circunstâncias difíceis, nós cremos que o Senhor está conosco, porque a Tua palavra nos garante, ó Deus, nada nos separará do amor de Deus. Ó Deus, nada nos separará do amor de Deus neste ano de 2015. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.